Olá a todos. É um prazer recebê-los para mais uma aula do nosso curso de Introdução ao Direito Urbanístico, organizado pelo Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria-Geral do Município. O meu nome é Débora Souto, eu sou procuradora do município desde 2003, trabalho atualmente na assessoria jurídica da Secretaria Municipal de Habitação e sou doutora em Direito Urbanístico pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Na aula de hoje, nós vamos tratar das competências constitucionais em direito urbanístico. Para abordar esse assunto, é preciso recordar alguns pressupostos trazidos pelo direito constitucional. O primeiro deles implica relembrar que o Estado brasileiro ele adota a forma federativa. O Brasil é uma república federativa de 3 níveis, em que integram a federação a União, os estados e também os municípios. O Brasil é um dos pouquíssimos países no mundo a adotar a forma federativa de 3 níveis. Com isso, o município ele assume o status de um típico ente federativo, ou seja, ele é um ente político dotado de autonomia para se autoestruturar, para organizar seus serviços públicos, para instituir e arrecadar seus próprios tributos. Tudo isso se torna possível, viável, através do sistema de repartição condicional de competências. Por meio desse sistema de repartição de competências, a Constituição da República apontou de maneira específica, explícita, o que cabe a cada ente federativo realizar dentro de uma perspectiva de cooperação. Não há hierarquia entre os entes federativos, um não se subordina ao outro, todos são igualmente autônomos, mas todos devem atuar de maneira colaborativa, cooperativa, no intuito da persecução do bem comum. Dentro do sistema de repartição condicional de competências, é possível identificar duas categorias ou classes fundamentais de competência: as competências materiais e as competências legislativas. As competências materiais, que reúnem aquelas competências para realizar atos de ordem material, como, por exemplo, prestar serviços públicos, fiscalizar, impor sanções, arrecadar tributos, entre outras atribuições, né? Essas competências materiais, elas se subdividem entre competências comuns, que são competências compartilhadas entre os entes federativos, e competências exclusivas, que são aquelas apontadas de maneira exclusiva para um determinado ente federativo e que os outros entes federativos não podem invadir, né? As competências legislativas, que são as competências para legislar, para editar leis em sentido estrito, aprovadas pelo Poder Legislativo, também se subdividem em duas espécies: competências concorrentes, que são competências compartilhadas pelos entes federativos, na forma que nós vamos ver a seguir, e também competências privativas, ou seja, aquelas competências que foram explicitamente atribuídas pela Constituição para um determinado ente federativo e que não podem ser invadidas pelos demais. Se um ente federativo invadir competência legislativa privativa do outro, o resultado é que a lei que for editada vai ser julgada inconstitucional, vai ser inevitavelmente invalidada. Então, pensando nas competências legislativas que interessam aos estudiosos do direito urbanístico, ou seja, aqueles que estudam o ramo didaticamente autônomo do direito, que se ocupa da ordenação dos espaços habitáveis, né? A primeira delas, mais relevante, é a competência para legislar sobre direito urbanístico, que é uma competência trazida de maneira explícita pela Constituição como uma competência concorrente da União e dos Estados, com suplementação pelos municípios. Isso está posto pelo artigo 24, inciso 1º, acumulado com o artigo 30, inciso 2º da Constituição Federal de 88. Sendo uma competência concorrente, cabe à União editar normas gerais de direito urbanístico, ou seja, cabe à União estabelecer os estándares básicos daquele ramo do direito. Vai trazendo diretrizes gerais, trazendo princípios, trazendo instrumentos básicos, apontando as primeiras instituições. E, no caso, a principal lei federal que veicula normas gerais de direito urbanístico é o Estatuto da Cidade.
O Estatuto da Cidade foi editado em julho de 2001 e está, portanto, completando, em julho deste ano, 20 anos ou 2 décadas de vigência. Ele vai ser examinado em detalhes no nosso curso. Ele não é, entretanto, o Estatuto da Cidade não é a única lei federal de caráter nacional que veicula normas gerais de direito urbanístico. Existem outras leis federais que também trazem normas gerais de direito urbanístico. É o caso, por exemplo, do Estatuto da Metrópole, que nós vamos analisar neste curso. É o caso da Lei Federal 6766 de 1979, também conhecida como Lei Lima, que traz as normas gerais pertinentes ao parcelamento do solo urbano. E é o caso também da Lei Federal 13.465 de 2017, que traz as normas gerais pertinentes à regularização fundiária urbana. Outras leis federais também trazem normas gerais de direito urbanístico, como é o caso, por exemplo, da lei que trata da Política Nacional de Mobilidade Urbana, da lei que trata da Política Nacional de Saneamento, da lei que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, entre outras leis federais de caráter nacional. As normas gerais são, no exercício de competência concorrente, suplementadas pelos estados, no âmbito, respeitado aí o seu âmbito específico de atuação, e também pelos municípios. Os municípios, eles têm aí um papel legislativo muito importante, porque eles assumem, por força da repartição constitucional de competências, um protagonismo muito importante na implementação da política de desenvolvimento urbano. Isso vai ficar mais claro no decorrer do nosso curso. Falando especificamente do Estatuto da Cidade, ele foi aprovado pela Lei Federal número 10.237 de 2001. Ela é uma lei federal, mas ela é de âmbito nacional. O Estatuto da Cidade, ele foi o diploma normativo responsável pela sistematização do direito urbanístico brasileiro. Ele veicula as chamadas diretrizes gerais da política urbana. Ele enumera de maneira exemplificativa os instrumentos da política urbana, ou seja, os municípios, dentro do seu âmbito de competência, podem criar novos instrumentos de política urbana, se assim entenderem conveniente e oportuno, preferencialmente com suporte nos seus respectivos planos diretores. E o Estatuto da Cidade, ele também veio tratar em detalhes da edição e revisão dos planos diretores e da gestão democrática da cidade, como vai ser analisado aí em maior detalhe no decorrer do nosso curso. Outras competências legislativas também interessam ao estudo do direito urbanístico. Há competências privativas da União que são especialmente importantes, como, por exemplo, a competência para legislar sobre direito civil, sobre registros públicos, sobre águas, sobre diretrizes da Política Nacional de Transportes, sobre trânsito e transporte, sobre desapropriação e sobre normas gerais de licitação e contratação. Todos esses assuntos são de competência privativa da União. Cabe privativamente à União regular sobre esses assuntos, e são todos assuntos que vão informar posteriormente a atuação dos municípios no desenvolvimento da política urbana. Isso vai ser visto em maior detalhe no decorrer do nosso curso. Disso decorre, por exemplo, que os municípios não vão poder criar novas modalidades de desapropriação, eles vão precisar observar aquilo que já foi disposto pela lei federal. Os municípios também não podem criar novas modalidades de licitação e contratação. Na licitação e contratação de obras de interesse urbanístico, por exemplo, ou de projetos urbanísticos, os municípios vão ter de observar as normas gerais postas pela União Federal. Os municípios, ao regrar a aplicação dos instrumentos de política urbana em âmbito local, eles vão ter que levar em consideração as normas de direito civil que tratam de registros públicos, eles não vão poder inovar no âmbito dessa matéria.
É preciso também relembrar aqui que os estados, eles não receberam competências legislativas enunciadas de maneira explícita pela Constituição Federal. Eles são competentes para legislar sobre todos aqueles assuntos que não foram expressamente vedados pela Constituição Federal. Então, se não for assunto reservado à competência privativa da União dos Municípios, o Estado pode atuar. Porque o Estado ele tem essencialmente, né, dentro do sistema constitucional de repartição de competências, o Estado é reservado àquilo que se chama de competência residual. Entretanto, uma competência legislativa precisa ser ressalvada e vai ser examinada de maneira mais detalhada na aula sobre o Estatuto da Metrópole, que é a competência para instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões. Essa é uma competência legislativa reservada pela Constituição Federal de 1988 aos estados. Nós vamos ver isso em maior detalhe na aula específica sobre esse assunto. E agora falando das competências legislativas privativas do município, né, está posto pela Constituição de 88 que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local, é o que está disposto no artigo 30, inciso 1º, assuntos de interesse local no sentido em que predomine o peculiar interesse local. Os municípios também vão ser competentes para legislar sobre planejamento e controle do parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, com base nas diretrizes veiculadas em âmbito local pelos seus planos diretores. Os municípios também são privativamente competentes para editar plano diretor. Para isso, os planos diretores têm de ser editados por meio de lei municipal. É o que está posto no artigo 182, parágrafo 1º da Constituição de 88. E os municípios também são privativamente competentes para instituir o planejamento, edificação e utilização compulsórios da propriedade, que são um complexo aí de instrumentos indutores da função social da propriedade imobiliária urbana, que vão ser examinados em maior detalhe também no curso, e tudo isso de acordo com o parágrafo 4º do artigo 182 da Constituição da República. Agora, adentrando o campo das competências materiais, e lembrando que elas também se dividem entre competências comuns e exclusivas, né? No que diz respeito a competências comuns, elas são trazidas pela Constituição Federal por meio do seu artigo 23, e entre elas é importante destacar, né, porque de interesse para o estudo do direito urbanístico, a competência para proteger o meio ambiente e combater a poluição, essa é uma competência compartilhada entre União, Estados e municípios, todos são igualmente competentes para proteger o meio ambiente e combater a poluição dentro dos seus respectivos âmbitos de atuação. Então, a União em âmbito nacional, os estados em âmbito estadual, de caráter mais regional, e os municípios em âmbito estritamente local. Outra hipótese de competência comum que interessa para o estudo do direito urbanístico é a competência para preservar as florestas, a fauna e a flora, lembrando que nós temos também modalidades aí de florestas urbanas, temos todo um regramento pertinente à preservação da fauna e flora urbana. Isso acaba se colocando aí como ponto de intersecção entre o direito urbanístico e o direito ambiental, porque é uma série aí de instrumentos de direito urbanístico que também vão ter repercussão sobre a proteção do meio ambiente, preservação das florestas, fauna e flora urbanas. Uma outra competência comum que interessa bastante o estudo do direito urbanístico é a competência para implementar programas e construção de moradias, que é uma competência comum, portanto, da União, Estados e municípios. Isso informa de maneira bastante importante a estruturação de programas habitacionais, em que a União estabelece diretrizes e oferece os meios de financiamento para a execução de programas habitacionais em âmbito estadual e municipal, né? E também a competência comum para implementar programas que envolvam a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico no país. Esse também é um campo aí de atuação comum da União, Estados e municípios, em que se evidencia esse caráter colaborativo ou cooperativo do federalismo brasileiro. Pensando nas competências materiais, existe uma série de competências exclusivas da União que interessam ao estudo do direito urbanístico. Aqui nós destacamos 3.
todas postas pelo artigo 21 da Constituição da República. A primeira delas é a competência exclusiva da União em instituir o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direito de uso de recursos hídricos. A ordenação do recurso hídrico é uma competência preponderantemente federal, em certa medida também estadual, posteriormente, no que se aproxima dos serviços de saneamento básico, chegando aí a comunicar com o município, mas assim, a gestão do recurso hídrico enquanto recurso natural, enquanto recurso água, ela é uma competência exclusiva da União Federal, mas que vai ter interferências aí na estruturação e execução da política de desenvolvimento urbano. Uma outra competência exclusiva da União é a competência para instituir diretrizes, né, para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Essa era uma competência que era exercida, sobretudo, no âmbito do extinto Ministério das Cidades e do Conselho Nacional das Cidades, em que foram editadas uma série de resoluções traçando essas diretrizes no intuito de orientar a atuação dos estados e dos municípios, sobretudo nessas áreas de habitação, saneamento básico e transportes urbanos. E hoje parte dessas competências se transferiu aí para o Ministério do Desenvolvimento Regional, que assumiu as competências que antes eram exercidas pelo extinto Ministério das Cidades. Aí, no que diz respeito aos estados, os estados também têm competências materiais residuais, ou seja, aquelas não expressamente vedadas pela Constituição, com uma atuação, como nós já mencionamos aí, bastante importante no âmbito da habitação, de resíduos sólidos, de estruturação de transportes em âmbito urbano e metropolitano e na prestação, estruturação de serviços de saneamento. Os municípios, eles também possuem uma série de competências exclusivas municipais, né? A primeira delas é que os municípios assumem um notável protagonismo na execução da política de desenvolvimento urbano e é deles a competência exclusiva para executar a política de desenvolvimento urbano em âmbito local. Isso é que decorre do artigo 182 da Constituição da República. Os municípios também são exclusivamente competentes para promover, no que couber, pensando aí em âmbito estritamente local, o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e controle do uso, parcelamento e da ocupação do solo urbano. A locução no que couber está colocada aí, porque a Constituição também prevê um âmbito de interesse de atuação metropolitana, sobretudo para estruturar o exercício de funções de interesse comum, coisa que nós vamos analisar com maior detalhe na aula sobre o Estatuto da Metrópole. E uma outra competência exclusiva municipal, que é importante destacar, é a competência para prestar os serviços públicos de caráter local, entre eles aquele que se coloca por expressa dicção constitucional como um serviço essencial, que é o serviço de transporte público de caráter local. Com isso, nós concluímos a aula de hoje. Agradeço muito a atenção de vocês e espero encontrá-los nas nossas próximas aulas. Deixo aí o meu e-mail para contato, caso alguém queira fazer alguma sugestão, solucionar alguma dúvida, pedir alguma indicação. Estou às ordens. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.